Hoje o tema do vídeo vai ser estratégia. Eu quero falar sobre esse tema porque é muito relevante para você que está pensando na sua carreira, você que está refletindo sobre o rumo que a tua vida está tomando. Se você trabalha no mundo corporativo, tem várias aplicações de estratégia no seu dia a dia e na sua vida pessoal também, tá? Então vamos falar um pouquinho disso. É interessante porque a definição de estratégia, se você der um Google aí, você vai ver que está muito relacionada a exército, a operações militares e tudo mais. Tudo que eu vou falar aqui não está ligado a isso, está ligado à aplicação de estratégia nos negócios, estratégia em decisões que a gente toma na nossa vida. Então quero deixar isso claro. Uma definição que apareceu aqui para mim no dicionário Oxford, né? Então estratégia definido como a arte de aplicar com eficácia os recursos que a gente dispõe e de explorar as condições favoráveis que talvez o mercado vai trazer ou que a nossa vida vão trazer para a gente alcançar determinado objetivo, né? Então é interessante essa definição, porque quando ele fala assim, a arte de aplicar os recursos, a gente pode falar de aplicar tanto o nosso dinheiro quanto a nossa energia, a nossa atenção, o nosso foco. E aí que a coisa começa a ficar realmente interessante, né? Quando a gente começa a pensar nas diferentes aplicações de estratégia nas áreas da nossa vida. Como essa definição traz, e é algo que eu vejo claramente no dia a dia, no meu trabalho, na minha carreira também, para que uma estratégia dê certo, a gente tem que ter uma definição do objetivo muito clara, né? Então, se a gente for pensar na vida pessoal, bom, qual é o meu objetivo do ponto de vista financeiro, né? Será que você tem uma estratégia financeira ou não? É uma coisa que está largada, vai no piloto automático, tudo que eu ganho eu gasto e vamos embora, né? Se você quiser criar uma estratégia financeira, você vai ter que pensar primeiro quais são os seus objetivos. Você quer juntar dinheiro para quê? Você quer juntar dinheiro para se aposentar? Você quer juntar dinheiro para comprar uma casa? Para comprar um carro, para poder viajar? Esses objetivos eles têm que estar muito claros, né? E é importante também, nesse exemplo, não só ter o objetivo claro, mas ter a definição de prazo. Porque se eu falo assim, eu vou juntar dinheiro para me aposentar daqui a 10 anos, é uma situação, vai requerer um tipo de estratégia. Se eu falo, olha, eu quero juntar dinheiro para me aposentar daqui a 25 anos, isso vai me permitir criar uma estratégia diferente. Muitas estratégias dão errado quando a gente vai executar, né? Quando a gente vai fazer e colocar todos esses recursos que estão à nossa disposição para alcançar aquela estratégia. O erro muitas vezes está na falta de clareza do objetivo. Se o objetivo não está claro, né, a estratégia não vai alcançar, vai alcançar algo que eu nem depois vou saber se aquilo era o que eu realmente queria, ou se aquilo eu definia como sucesso para mim ou não, né? Então, por que eu estou trazendo esse tema? Porque, principalmente no mundo corporativo, eu tenho percebido nos meus clientes que tem um movimento que vem, principalmente depois que a pandemia acabou, esse movimento de voltar, né? Voltar para o escritório, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. E é interessante porque as pessoas estão voltando e as empresas estão empurrando as pessoas para voltar numa velocidade, numa pressão igual ou maior do que antes da pandemia. Então fica a sensação que a gente não aprendeu nada com a pandemia, porque as líderes por aí estão querendo liderar do mesmo jeito, né? Estão tentando usar aquela mesma fórmula, gasta. E eu vejo executivas que buscam coaching comigo, mentorias e tudo mais, que estão esgotados, né? E estão correndo num ritmo frenético de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. E, aliado a tudo isso, chega no final do ano, recebe uma nota negativa, uma nota ruim, porque os resultados não foram atingidos, né? Isso tem a ver com vários aspectos que eu falo em outros vídeos e trago
e tem teorias que vocês podem conhecer aqui nos meus vídeos sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, sobre estilos de liderança e tudo mais. Mas trazendo para o tema de hoje, isso acontece também porque a estratégia muitas vezes é uma estratégia errada, né? É uma estratégia inadequada, porque os objetivos não estão claros para a empresa, para a organização, para os funcionários. Talvez eles estejam claros para um nível da empresa, mas não estão claros para todos os níveis da empresa. E a estratégia foi criada de uma maneira que, infelizmente, não vai fazer com que a organização chegue no objetivo. Ou foi criada porque existe aquele costumeiro ritmo de troca de pessoas nas empresas, e cada pessoa que chega numa empresa, principalmente quando você pensa numa organização, quem geralmente define estratégia é o departamento de marketing, onde eu trabalhei muitos anos, a maior parte da minha carreira eu passei em marketing. E em marketing você tem algumas dinâmicas, você tem uma troca constante de pessoas, porque as pessoas geralmente querem crescer muito na carreira e muito rápido. Então você vê troca de pessoas a cada 18 meses, a cada 24 meses, quer dizer, não chega nem a 2 anos, né, muitas vezes. E as pessoas chegam com aquela síndrome de assim, eu estou chegando, eu tenho que colocar minha marca. E colocar minha marca significa mudar tudo que a pessoa anterior fez. Isso é um grande erro. Se você já chegar com aquela presunção de que você tem que mudar, é um grande erro, né? Porque antes mesmo de você fazer uma avaliação real da situação, você já chega com preconceitos, com ideias preconcebidas e de que você vai ter que mudar para criar a sua campanha ou para criar a sua estratégia. Esse é um grande problema que a gente vê nas organizações. Então, assim, muitas vezes a estratégia ela muda toda hora, que é um problema de você não ter consistência na execução. E além de ela mudar toda hora, muitas vezes você acaba entrando na estratégia errada, que foi criada da cabeça de uma pessoa só, que é muito contrário à administração moderna que a gente usa, que a gente aprende nas universidades e tudo mais. A administração moderna, você tem que criar estratégia junto com o mercado, junto com os clientes. Você tem que saber entender o que os clientes estão manifestando como necessidade, como desejo, né? Você não pode criar isso sozinho, trancado dentro de um escritório, né? Então a gente vê isso muito comumente no mundo corporativo, no mundo das empresas. As pessoas trabalhando demais, não alcançando os objetivos, porque não adianta você ter um foco enorme na execução se você vai tentar executar, tentar trabalhar, tentar fazer as coisas em cima de uma estratégia errada, tá? Então essa é uma aplicação que está relacionada ao dia a dia do trabalho. Eu quero usar agora esse vídeo aqui para fazer uma provocação para você. Assim. Você tem uma estratégia para as diferentes áreas da sua vida? Por exemplo, você tem uma estratégia para a sua carreira, né? O que eu vejo é que muita gente não tem. Muita gente vai no piloto automático. Então, é aquela coisa, estou trabalhando aqui, enquanto eu gostar do meu chefe, tudo bem, meu chefe, minha chefa, tudo bem, mas a hora que aparecer aqui, trocar e entrar uma pessoa que eu não gosto, eu quero sair. Então, a pessoa vai muito nessa tomada de decisão, muitas vezes no susto, né? Muitas vezes no impulso. Versus você ter uma estratégia de carreira muito clara, do tipo assim, aonde você quer chegar? O que é importante para você? Quais são os seus objetivos de carreira? E aí, em cima desses objetivos, você consegue desenhar o seu plano para chegar lá, a sua estratégia. Então, nesse caso, a estratégia de carreira não precisa ser só crescimento. Ela não precisa ser, eu quero virar o presidente da empresa, o vice-presidente da empresa. Não, você pode ter uma estratégia que você valorize outras coisas. Assim, eu quero me desenvolver minhas habilidades nessa determinada área, nessa determinada função, e eu não estou tão preocupado com o crescimento vertical. Ok, esse é um tipo de estratégia que, se funcionar para você, está ótimo. Então veja que as estratégias, elas são importantes porque elas atendem, elas vão nos ajudar a chegar nos objetivos, mas não existe objetivo certo ou errado. Existe o objetivo que funciona para você, para a sua vida, né? E o seu objetivo de vida vai ser diferente do objetivo de vida da outra pessoa, tudo bem, né? Então, eu quero deixar aqui essa provocação, tá? Vamos refletir um pouquinho. Você tem uma estratégia para as áreas da vida que
que estão aí borbulhando dentro de você, as áreas da vida nas quais estão te fazendo se questionar um pouco, né? Pode ser a carreira, pode ser vida pessoal, pode ser criar uma nova carreira, né? Pode ser a parte financeira, como eu falei anteriormente, quer dizer, poxa, eu não estou conseguindo juntar dinheiro, estou preocupado com as contas e tudo mais. Tá certo, você tem uma estratégia financeira, né? O que é importante para você? Quais são os seus objetivos? Então, o caminho, se você não tem o caminho para começar a criar, é seguir uma lista de uma série de passos, né? Primeiro, como eu falei aqui, você tem que escolher uma área da sua vida que não está atendida, onde você não tem estratégia e você está querendo trabalhar aquele aspecto. Então, vai escolher aquela área. Escolhendo aquela área, defina quais são os seus objetivos, o que é importante para você, tá? Junto com os seus objetivos, você também vai querer definir prazos. Então, trazendo para o exemplo financeiro, se o meu objetivo é juntar dinheiro, juntar um determinado número, né, financeiro, para que eu possa me aposentar com conforto, tá? Qual é o número que você precisa juntar? Em quanto tempo? Em 10 anos, em 15 anos, em 5 anos, né? E aí você vai criar uma estratégia para chegar nesse objetivo. Para criar essa estratégia é muito importante, como eu falei, não é uma coisa que você vai criar só da sua cabeça, sozinho, e vai desenhar aí e acabou. Não, você tem que criar uma estratégia baseada em pesquisa. E hoje em dia, cara, tá muito fácil com redes sociais pesquisar aqui no YouTube, pesquisar em outras redes sociais sobre pessoas que têm esse expertise, pessoas que têm o conhecimento da área que você está buscando. Então vai fazer curso, vai pesquisar, desenha a sua estratégia, depois que você tiver a sua estratégia na mão, obtém feedback. Então você vai conversar com amigos, você vai conversar com especialistas, você vai conversar com pessoas e vai escutar o que as pessoas estão te dizendo sobre o seu plano, sobre a sua estratégia e vai fazer ajustes, né? Tem muita gente que traz isso para mim, inclusive, de falar, olha, tá aqui o meu plano de carreira, eu desenhei uma estratégia para minha carreira, né? Onde que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vamos conversar. E a pessoa traz, me mostra o plano e aí eu forneço um feedback, né? E depois, muito importante, o último passo aqui é, uma vez que você definiu a sua estratégia, você passou por todos esses elementos que eu comentei, é implementar a sua estratégia com consistência. O que significa isso? Não muda o plano. Não fica mudando o plano toda hora, né? Esse é um grande problema que as empresas sofrem também, como eu falei. Quer dizer, você implementar uma campanha de marketing, um plano de marketing para vender mais do produto tal, onde você vai fazer comercial de TV, você vai fazer mídias sociais e tudo mais. Dali a 6 meses você troca tudo, né? Você muda o nome da campanha, você muda a propaganda, você muda tudo. A chance de dar errado é muito grande. Para que uma estratégia funcione, não basta ser uma estratégia boa, uma estratégia robusta. Ela tem que ser implementada com consistência ao longo do tempo, né? Você pode fazer ajustes depois de 6 meses, depois de 1 ano, deve fazer ajustes, mas ajustes têm que ser pontuais, têm que ser específicos, você não vai trocar tudo, né? Então era isso, tá? Siga aqui o meu canal, se inscreva no canal, você vai ter acesso a mais de 300 vídeos aqui, onde eu falo muito de carreira, eu falo muito de desenvolvimento humano. E eu agradeço se você puder também compartilhar o vídeo, deixar seu comentário, seu like aqui, que eu sempre respondo também os comentários, tá? Um grande abraço, uma ótima semana.